Está a chegar o fim do ano, começam a surgir as listas de melhores do ano, mas a comédia continua a ficar habitualmente de fora. É especialmente estranho num ano em que uma humorista foi a tribunal por uma piada, tivemos o primeiro Festival Internacional de Comédia em Portugal e a stand-up comedy voltou a esgotar arenas pelo país. No Humor à Primeira Vista, elegemos o que para nós foi a melhor comédia nacional nos palcos, no digital, na televisão e os acontecimentos do ano. Também os destaques internacionais e, para finalizar, uma previsão para 2026. Para sofrer comigo nesta tarefa injusta de fazer uma lista com os melhores do ano, recebo a Ana Marta Ferreira, produtora de música e artes de palco da RTP, autora do projeto Iena e grande fã de comédia. Bem-vinda, Marta. Obrigada. Humor à Primeira Vista. Com Gustavo Carvalho. Lá vai o hacker para o ataque. Passa por um colaborador, passa por dois. Finta VPN e o antivírus grátis. Dá uma revenga na firewall. Olha, vai finalizar o ataque informático. Mas a Vodafone Business faz uma grande defesa. Agora a sua empresa pode ter a melhor defesa contra ataques informáticos. Com os seus equipamentos protegidos com o Trend Micro, a partir de 1,70€ por mês, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. O projeto Iena já está num hiatus longo, mas agradeço o convite. Mas quem sabe um dia se não regressa. É verdade. Para quem não se lembra, um projeto de divulgação do que acontece na comédia, não só nacional, mas também internacional. 2 pontos prévios antes de começarmos a fazer a nossa lista não ordenada. Este é um dos pontos. Isto não há ordem de preferência, estamos apenas a aglomerar alguns dos espetáculos e conteúdos de que mais gostamos este ano. Obviamente é a nossa opinião pessoal, não definimos gostos de toda a população, e nós temos por hábito de ver bastantes espetáculos de comédia. Não conseguimos ir a tudo, obviamente. Há, por exemplo, até espetáculos que já estrearam este ano que poderiam ser considerados, mas tenho bilhete para ir ver em 2026, por exemplo. Estamos obviamente apenas a contar projetos que tenham estreado este ano. Há vários espetáculos que, atenção, estenderam-se para 2025, vindos de 2024. Nós estamos apenas a contar os que estrearam em 2025. Esses outros estão no episódio do ano passado dos melhores do ano. Comecemos pelo Dagu com a sua estreia a solo com o espetáculo Go Go, que reúne várias histórias pessoais. E acho que ele tem um estilo muito próprio de energia. Ele foi dançarino, tem essa vertente, dança várias vezes ao longo do espetáculo também. Vem do teatro musical, ele tinha feito o Pénis antes. Exatamente, acho que o musical, uma espécie de musical, o Pénis ainda está, ainda vai ter algumas datas ainda no vai Porto, a cena. Neste momento em que estamos a gravar. E acho que é um dos melhores que vi este ano de humoristas nacionais, sendo uma estreia também, acho interessante, e é um estilo de comédia que não estamos tão habituados a ver. Há até, não só por ser assumidamente LGBT, há toda uma categoria sobre isso cada vez mais nas plataformas de streaming de comédia LGBT. E que nos palcos portugueses ainda não se vê muito, então ainda é uma novidade para nós. Mas nem é só essa questão, é mesmo uma presença em palco diferente que normalmente os humoristas, ou pelo menos em Portugal, ainda estamos habituados a ver mais contidos. Claro, o homem heteronormativo. Pronto. E o Dagu não tem medo de explorar essa vertente sem ser só isso que o torna engraçado, sem ser só a performance, que ele já domina, obviamente, todo esse historial de palco, de formação que tem de dança. Nota-se o trabalho e o esforço para também ter graça na escrita. Isso também é essencial. Acho que um dos bons solos também que tivemos este ano foi o regresso do Carlos Coutinho Vilhena a stand-up comedy. É o seu segundo solo da carreira, depois do Meta, que já era de 2019. Portanto, são 6 anos que passaram, já tinha sido muito tempo. E acho que é óbvio perceber que dentro dos humoristas mais ou menos que conhecemos de Boomerang, todos já... O Geirinhas também não faz muito stand-up. O Manuel Cardoso e o Teixeira da Mota fazem mais. E o Carlos, eu acho que o registro dele eu continuo a achar que é mais interessante em série, em formato no digital, mas Concordo. Isso faz com que ele tenha uma voz diferente em stand-up. Tenta encontrar um bocado o seu registro, tenta se sentir um bocado confortável. E já o Meta era assim, logo no primeiro ele assumiu. Eu confesso que não vi o Meta, por acaso. O Meta já era assim muito pessoal, mas e ele nunca chegou a lançar, essa é outra. O Meta ele nunca lançou no YouTube.
Pois é. Provavelmente por vergonha, que é o que normalmente a malta tem de trabalhos muito antigos. Lança, não é? Carlos. Podia lançar num Patreon, quem sabe? Exatamente. Nunca foi parar ao YouTube. E eu acho que o Snob, deixa-me só acrescentar que eu fui ver no Campo Pequeno, também esse é um feito importante, esgotou algumas arenas pelo país. Ele tinha o Carlos Contente a abrir e tinha um senhor, um ator, já era uma cara dos malucos do riso. E aquele foi um texto, obviamente, escrito pelo Carlos, se calhar até pelos dois Carlos, o Contente e o Coutinho Vilhena. E depois tinha uma surpresa no final, não vou estar aqui a revelar, depois eventualmente vai parar ao YouTube. Mas notou-se na própria construção de quem é que ia abrir esse pequeno pormenor de trazer uma pessoa que nem faz stand-up, é um ator, dar-lhe um texto para ele fazer ali uns minutos e depois ter uma ligação final. Aquilo mostra tudo dessa influência que o Carlos trouxe para o stand-up daquilo que já nos mostrava nas séries. É uma mente de criador. Exatamente, é essa mente de criador que não corresponde ao típico stand-up comedian, mas ainda assim acho que é interessante. Se calhar eu não acredito que ele queira fazer solos de 2 em 2 anos, acho eu. Acho que não, sim. Tem feito peças de teatro e coisas desse género desde que lançou o Meta. Mas acho que é um registro interessante e que ele não está se calhar tão restrito a certos limites, às vezes autoimpostos pelos próprios humoristas daquilo que deve ser a stand-up comedy. Exatamente. Eu aqui queria só acrescentar, até porque se calhar não vamos voltar a falar deles mais à frente, que Carlos Coutinho Vilhena acaba de anunciar Finesse, uma agência, na qual agencia precisamente Carlos Contente, depois de ter ido com ele em tours. E João Pedro Pereira. Sendo que a agência é do próprio Carlos. Pelo que percebi. O CEO é anunciado como sendo o Tiago Marques. Certo. Que é uma pessoa que conhecíamos de Bom Vivant. Bom Vivant, exatamente, das séries. Como ator. Exatamente. Sim, mas ou seja, parece-me que é uma ideia dele, não é? Tipo, tem toda a cara de ser dele, do Carlos Coutinho Vilhena. Exato. Mas é coisas bem se esperam para 2026. Exatamente. Desse grupo. Agora queres realçar, Marta, também uma humorista internacional, mas que pisou pela primeira vez os palcos portugueses em março deste ano, no estúdio Time Out, Michelle Wolf. Olha, foi em março, eu achava que tinha sido logo em janeiro. Acho que foi em março. Tão longínquo que isto foi. Não, é bem provável que tenha sido em março. Michelle Wolf, é verdade, norte-americana, a minha comediante favorita. Atualmente? Sim, é? mulher, okay. Sim. Okay. Já é há alguns anos e portanto fiquei muito, muito contente quando ela anunciou a data em Portugal. Foi no Time Out, em Lisboa. Michelle Wolf, para quem não conhece, é um nome muito pesquisável na Netflix. Ela tem vários trabalhos publicados na Netflix. Creio que até o espetáculo que nós fomos ver no início deste ano estará lá. Eu não sei se está na Netflix americana ou não. Eu fui procurar. Chama-se The Well. Eu não encontrei na Netflix portuguesa. Talvez não esteja, talvez esteja com outro nome. Mas terá sido a partir do texto que nós vimos aqui em Portugal. Ela ainda estava a testar algumas coisas, mas já estava minimamente consolidado. Acredito que há coisas que não entrem. Não sei se o beat em que ela assume que fez o ghostwriting, portanto que escreveu as piadas da Kim Kardashian no roast, não é? Exatamente. O roast do Tom Brady. O roast do Tom Brady. Exato. E que teve todo um encontro com ela, tem histórias muito interessantes aí. E ela conta as piadas que não entraram no roast. As piadas que não entraram, exatamente. Portanto, isso eu não sei se vai entrar por acaso, não vi no cut final. O que é que foi parar à Netflix? Mas gostei muito de a ver. A Michelle Wolf conquistou-me em 2018 quando fez o White House Correspondents' Dinner, portanto aquele jantar norte-americano que o presidente muito carinhosamente dá aos jornalistas que passam o ano todo enfiados na Casa Branca. Ela faz em 2018, Trump foi eleito pela primeira vez em 2017, já não tinha ido ao jantar de 2017, eu não sei se ele foi eleito em 2016 ou 2017, mas não foi ao jantar de 2017, também não foi ao de 2018, em que Michelle Wolf atua, portanto um comediante é convidado para fazer um pequeno roast até ao presidente, à sua governança, etc. E por ele não ter ido, o dela foi especialmente duro, foi um roast assim muito forte. Aí apaixonei por ela, vi em Portugal no início deste ano e fiquei muito contente com isso. E eu tenho a expectativa de que ela volte mais regularmente, visto que ela está a viver em Barcelona, portanto é verdade. Saiu dos Estados Unidos, acho que também devido a essa situação política, portanto é previsível que ela volte, quem sabe até já durante 2026. Eu também estive lá e também é uma das melhores comediantes, homem ou mulher, a escrever piadas. Isso já se notava. Ela tinha um espetáculo também muito bom na Netflix que era o Joke Show. Exatamente, que é piada atrás piada atrás piada. Vamos passar para a televisão e o digital. Vamos juntar aqui estas duas vertentes.
Nós podemos fazer aqui o disclaimer antes de sairmos do stand-up. Diz. Sim, nós sabemos, Salvador Martinha, sim, nós sabemos, Luana do Bem, sim, nós sabemos, Ricardo Maria. Todos em 2024. Vão ver, Gustavo chamou-me a atenção e bem, estreou tudo em 2024. É verdade. Mas, apesar de serem grandes trabalhos, em grandes salas. Exato, mas agora o Ricardo Maria lançou o Falha Minha, que recomendo no bastante. YouTube, em 25. No YouTube em 25. Podíamos até considerar aqui no digital. Então, um excelente primeiro solo do Ricardo Maria. Concordo. De facto, só consegui ver em 2025, mas estreou em 2024. Mas passando até para o digital, quero começar. Vou ser um bocado parcial, talvez, porque é um podcast gravado neste mesmo estúdio, aqui nesta casa, nestas cadeiras onde estamos sentados, mas é o regresso de 75% de Gato Fedorento, portanto eu fico feliz. 3/4 de Gato Fedorento, Miguel Góis, Zé Diogo Quintela, Ricardo Aruz Pereira e o Sr. Martins, com o podcast Assim Vamos Ter de Falar de Outra Maneira, que já fez um episódio ao vivo no Mockfest, já falaremos desse festival, e eu acho que é uma vertente que nunca tínhamos tido de humoristas que já nos acompanham há muito tempo, que é eles a conversar. Aquele também parece-me que está bastante planeado, ou seja, já tem ali, já sabem o que é que mais ou menos cada um vai dizer, mas é o mais próximo que temos de ter acesso. Há uma porta aberta para a intimidade deles que nunca tivemos antes. Nunca tivemos antes. E já os conhecemos há tantos anos. Exatamente, e isso é muito revelador, especialmente Miguel Góis é uma cabeça fascinante que nunca tinha tido este protagonismo, não é verdade? Exato, porquê Miguel Góis? Porque para mim, nós não nomeamos, eu já disse isto algumas vezes, é o podcaster revelação de 2025. Miguel Góis, não há outra chance. Ainda a questão do balé, do episódio que saiu esta semana, já repartilhado por toda a gente, e eu já enviei e já recebi. Sim. Que é uma história giríssima, têm de ir ouvir o podcast. Claro, exato, vão ouvir. E eles mas é de facto uma revelação. Eles não precisam que nós recomendemos ir ouvir este podcast, claramente. Eles é que deviam recomendar. Eles é que deviam recomendar o humor à primeira vista. Mas ainda dentro do digital, tivemos aqui uma experiência. Curiosamente, até fomos ambos. Fomos a Espanha. Isto é verdade, fomos a Espanha. Em abril, já não nos encontramos pessoalmente até há algum tempo, encontramos lá. Exatamente. A comédia a juntar as pessoas. Falsos Lentes, o podcast de Carlos Coutinho Vilhena, Diogo Batáguas e Manuel Cardoso, foi a Jerez de Los Caballeros. E velha, temos de mencionar João Batista, porque foi convidado deste podcast. E foi o protagonista no fundo disto. Foi quem instigou a que isto acontecesse. Exatamente. Porque isto, recordo, começa esta brincadeira, portanto, Falsos Lentes conseguiram levar 600 portugueses, e não pela sua própria mão, portanto, as pessoas foram sozinhas, de livre vontade, nos seus próprios carros a Jerez, nem todas. Tu foste no autocarro oficial. Eu fui ao autocarro oficial. Tu foste privilegiado, foste no autocarro. Mas o autocarro levava umas 40 pessoas, não é? Sim, talvez um bocadinho mais, já não me lembro. As restantes 500 e muitas foram pelos seus próprios pés, como eu fui num carro com amigos, porque num podcast a produtora velha, o João Batista, diz que teve de faltar um podcast porque teve de ir ter com a sua família, que é de Jerez de Los Caballeros, e eles, incrédulos que aquilo fosse um sítio real, foram confirmar, e de facto não só era um sítio real, como tinham um clube de futebol da 5ª Divisão, que eles decidiram apoiar num jogo, enfim, contra o Montijo. Montijo. Que foi péssimo o jogo. Foi péssimo, 0-0. Mas deixa-me só acrescentar que está por estes dias a fazer um ano que o Batáguas ofereceu as camisolas. Né? Giro. E portanto aí começou a ideia de vamos a Jerez. Exatamente. Yeah. E eles conseguiram. Eu tenho uma história pessoal gira, enfim, tenho muitas histórias pessoais giras nesse dia. Algumas até não me lembrarei da cerveja que consumi. Sim. Mas uma gira foi, eu estava com o meu namorado e com um amigo, e vimos as camadas jovens do Jerez, portanto, vários miúdos muito pequeninos, 12, 13, 14 anos, a chegar ao estádio incrédulos, porque provavelmente nunca tinham visto tanta gente no estádio do seu próprio clube. E eu pedi-lhes, por favor, para virem tirar uma foto com um aglomerado de fãs de Falsos Lentes que estava ali com tambores e churrasco e não sei o quê. E eles vieram, tirei-lhes uma foto, pus no nosso grupo do WhatsApp, porque portanto, havia um grande grupo do WhatsApp de pessoas que estavam a ir. De pessoas que estavam a ir para lá. E a foto acabou a ser a capa das notícias quase todas. Foi a primeira foto a ser vazada, e então foi El País, A Bola, TVI, CNN. Foste tu que a tiraste. Fui eu que tirei essa foto com as crianças. Incrível. Mas foi muito giro, foi uma grande tarde. Diga-se que Jerez recebeu-nos muitíssimo bem. Muito bem, com uma boa paella. Paella. Provaste? De graças que provei. Também consegui. De graças para toda a gente, muito bom. Música ao vivo,
um bar com uma excelente oferta e excelentes preços também. Isto realmente na Extremadura vive-se bem. E foi muito giro, foi um grande feito para Falsos Anjos. É impressionante pensar como é que uma ideia absurda, descabida de 3 humoristas portugueses leva 600 ou mais, que eu não sei, ninguém fez a contabilidade homem a homem, pessoa a pessoa, e consegue levá-los a ver um jogo da 5ª divisão. E assim, isto, eles filmaram as coisas, ou seja, eu acredito que algum dia tenhamos acesso a exatamente o que é que aconteceu lá. Eu até tenho o privilégio eu estava a fazer uma reportagem, lancei um episódio para este podcast. Exatamente. Portanto, em certa parte, o que se sabe do que aconteceu lá até foi reportado foste aqui. Tu e a equipa do Expresso, e a Matilde Fieschi, que foi comigo também no autocarro cobrir este evento, que foi até absurdo explicar o que é que eu queria fazer aqui dentro, não é? Que é tipo, atenção, eu quero ir cobrir um jogo de futebol da 5ª divisão por causa de um podcast de 3 humoristas. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Exato, não é? Porque eu tive que explicar aqui dentro. Mas o teu chefe, alguém vai pagar uma deslocação a Jerez de Los Caballeros. Confiem. Até fui no autocarro e tinha essa vantagem, mas é um dia de trabalho, não é? Claro. E é impressionante o patamar a que nós que íamos acompanhando os episódios a cada segunda-feira percebíamos que aquilo estava a escalar e não, isto vai ser incrível, isto vai ser enorme, e as pessoas que não estavam a ver logo não percebiam, e depois o resultado final, não, a bancada estava cheia de portugueses. Na verdade, nem os próprios humoristas adivinharam Exatamente, que tanta gente apareceria. Eles estavam completamente loucos, e isto foi claramente, nós também vivemos pessoalmente, mas acredito que visto de fora também tenha sido interessante ver as imagens e os vídeos. Foi claramente para mim um dos grandes momentos da comédia nacional. Sem dúvida, sim. Entretanto, por cá também ainda no... Falso antes de entrar aqui no digital, porque é um projeto digital, mas isto foi o mais presencial que podia haver, não é? Mas ainda dentro do digital, quero destacar, neste caso, o Ruído, a série do Bruno Nogueira, TVI digital, dentro desta categoria, mas eu até eu destacaria o digital por ter achado que foi inovador a forma como também criaram o programa, creio eu, já a pensar na libertação de sketches em redes sociais que chegavam a alguns a milhões de pessoas, que não é uma audiência que um programa que passava, já não me lembro a que horas, na RTP1 tenha propriamente, se bem que depois está na RTP Play, etc. Sim. Sei que foi muito visto. Eu não acho que tenha sido a melhor criação do Bruno Nogueira, acho que é uma boa série. E acho que teve alguns ótimos sketches. Qual é a melhor criação do Bruno Nogueira para ti? Para mim, Odisseia. Bom, eu percebo a Odisseia, acho que é a melhor. Para mim, Odisseia. A que me divertiu mais foi a última a sair. Pois, claramente. Eu acho que essas são o top 2, não é? Sim, mas Odisseia mas para mim é Odisseia. Mas percebo que acho que mais pessoas diriam o último a sair, e percebo. Claro. Claramente. Mas concordo, sim. O Ruído, eu até apontei aqui, temos 8 milhões e meio de visualizações em certos sketches. Isto é... Em diferentes sketches. Sim, temos um forte com 8,5 e depois vamos descendo para 6, 5 milhões, mas vários na onda dos 5, 4 milhões. E estás a dizer no aglomerado de todas as redes ou só no Instagram? Só no Instagram deles. Nem estou a falar dos posts com colaboração com a própria RTP. Exato. Fui mesmo só à página que eles criaram. O TikTok também estava a virar no TikTok e... Bem. Portanto, isto é uma coisa que eu nunca tinha visto. E eu acho que de destacar no Ruído também um sketch em específico. A reunião dos comediantes, os limites do humor. É um sketch que se chama Limites do Humor, em que foi a chamada velha e nova escola toda junta em prol de um sketch encabeçado pela Rita Cabasso, que de resto está brilhante na série toda. Mas esse sketch em específico, podem procurar Limites do Humor no YouTube, que está no YouTube, lá. Sim. Eu realçaria o do Toy bater Claras em Castelo. Acho que foi aquele em que me ri mais. Acho também interessante realçar que terá uma segunda temporada. Não é algo habitual nos projetos do Bruno Nogueira de todo. Acho que nunca... Não me estou a lembrar de nenhum. Não me estou a lembrar de nenhum também. Começou também a colaborar com o Carlos Coutinho Vilhena, um dos guionistas, também entre alguns sketches. O Luís Araújo e o Frederico Pombar, já é um clássico. Mas houve também, porque há agradecimentos ao Salvador, se não estou em erro, ao Luís Franco Bastos, ao Teixeira da Mota, acho que também. Porque houve uma espécie de reunião para o que é que acham que era giro falar, não sei o quê. Não sei exatamente o que é que terá acontecido nessa reunião, mas estou a especular. Mas é interessante ver esta colaboração já também entre mais humoristas. Com mais humoristas, de uma geração mais nova. Acho que é fixe esse pormenor. Depois também tivemos uma série, neste caso digital, que chegou à televisão.
com muito sucesso na televisão. Eu até tenho aqui alguns números. Por acaso não sei de audiências. Eu não vou avançar com números exatos porque às vezes, pronto, a SIC comunica e eu não tenho a certeza se depois é só deste programa em específico ou demais. A verdade é que estamos a falar do Bom Partido, já icónico programa do Guilherme Geirinhas, que acompanha períodos eleitorais e que conversa com candidatos. E que muito provavelmente vai acontecer nas presidenciais. Nas presidenciais, esperamos que sim, que bons candidatos não nós temos para as presidenciais. Ele não disse que sim, mas basicamente não negou no número à primeira vista no Tribeca. O Bom Partido fez já legislativas, já fez autárquicas, fará ou não presidenciais. É um formato que assenta na perfeição aos Geirinhas, eu acho. Eu não o vejo em palco, e já o vi a fazer stand-up, não o vejo como um improvisador especialmente confiante. Mas de repente, perante alguma das mais altas personalidades políticas deste país, ele não só não se deixa intimidar, como intimida várias vezes e responde sem medo nenhum, navega ao desconhecido com muita facilidade. Era uma posição em que eu não via os Geirinhas necessariamente, apesar de ser um homem que sabe estar, que sabe conversar sobre variadíssimos temas, mas sempre com graça e de forma assim inesperadamente acutilante. Foi uma surpresa para mim, desde o início. Acho que foi uma surpresa para muita gente o sucesso gigante que isto teve. Surpresa não porque fosse especialmente surpreendente, mas de facto ir à SIC, fazer bons números na SIC. SIC Notícias. SIC Notícias, exatamente. Chegou a ser com o Pedro Nuno Santos, ou seja, para as legislativas. Exato. 2025. Exatamente. Chegou a ser o programa mais visto de todos os canais de informação. Que é inacreditável. É um projeto de um humorista em canais não só de mídia mainstream, mas de notícias. Eu destaco o episódio do Corvo nos Açores. Já para... Também este ano, mas já nas autárquicas. Graças a Deus nós temos eleições para todos os gostos. Em Portugal este ano. O município menos populoso do país e que se tornou muito mais do que uma entrevista política. Ele acaba até a fazer stand-up no Corvo. Exato. É toda uma carta de amor àquela ilha nos Açores. Eu acho que é interessante que é a linguagem da internet totalmente, porque aquilo está editado para a internet. Eles, depois aquilo tem durações diferentes em televisão, obviamente, não é? Do que no YouTube. Mas apesar de tudo, é uma linguagem de internet que resulta e chegou à SIC Notícias e os meios, neste caso até foi esta casa, interessou-se pelo projeto. Mostra, se calhar podíamos pensar que dentro desta nova geração iria existir aqui um afastamento claro ou uma colaboração muito pontual, e eu acho que isto mostra que pode haver um caminho intermédio que, ok, eu fazendo projetos no digital não quer dizer que não quero saber para nada de meios tradicionais e que não possam ter impacto, porque acho que depois também acontece, não só a SIC Notícias neste caso e o Expresso, porque o projeto também saiu em podcast, beneficiarem de ter esse conteúdo. Exatamente. E o próprio Geirinhas beneficiar de ter a exposição num meio mais tradicional, se calhar num público para o qual ele poderia não chegar tão facilmente. E eu acho que estavas só a dizer sobre a postura dos Geirinhas. Eu acho que há uma coisa que ele tem muito vantajosa neste caminho, é que é bastante empático a conversar com os políticos, e aquilo fica mesmo uma espécie de conversa informal. O tratamento por tu acho que é bastante importante para criar ali também esse clima. Quebrar acho que isso é muito bem jogado. E depois perguntas provocatórias, claro, apesar de às vezes meio subentendidas algumas, mas é interessante. Eu vejo os políticos com muito receio de sentarem. Achas que sim? Sim, vejo-os a tremer antes de sentar à beira de Guilherme Geirinhas. E ainda bem. Vamos então aos momentos do ano. Há um que podemos, se calhar não começamos por esse, deixamos esse para o final. Mas é inevitável, não é? Se calhar vamos primeiro ao mais recente, um anúncio que tivemos de um dos grandes humoristas portugueses, para um pedido que já era feito há anos, não é? E que vai finalmente regressar a stand-up comedy. Meu Deus, Ricardo Araújo Pereira vai ao Mel Arena em 2 datas em nome próprio. Isto era uma notícia que eu achava mesmo que nunca ia ler na vida. Achavas? Achava tinha mesmo. Alguma esperança, não eu achava sei que fosse tinhas alguma esperança. Eu tinha algumas dúvidas. Eu achava que o Isto a Gozar com Quem Trabalha já o satisfazia a nível por ser gravado ao vivo, por ter público, mas de facto ter, e não sabemos se será o texto todo escrito apenas e só pelo Ricardo. Há casos em que se sabe, em Portugal e lá fora, que pedem ajuda a outros humoristas e tal. Eu gostava de ver um texto 100% escrito pelo Ricardo.
Isto porque, obviamente, nós conhecemos muito o Ricardo por os programas de televisão, mas também sabemos que equipa de argumentistas geniais é que estão ao lado dele e, portanto, apenas e só o que vem da cabeça do Ricardo num solo de stand-up no Mel Arena, acho que é o anúncio do ano, sem dúvida. É para o ano, é para 5 e 6 de junho no Mel Arena. 6 de junho foi a primeira data anunciada, esgotadíssima, creio eu. 5 de junho, a data que estamos a gravar, ainda há alguns bilhetes. Os preços não são muito simpáticos, diga-se. Estamos entre os 32 e os 85 euros. Aqui a SIC é a parceira oficial. E, portanto, eu pergunto, eu gostava, não sei se me consegue responder ou não, se isto irá passar na televisão. Acredito que haverá algum contrato para transmissão televisiva. Não faço mesmo ideia, mas acredito que, estando a SIC envolvida, seja um desejo, não é? Pois. Esperemos que sim. Mas acho que era um marco importante também, em cima deste que será já o regresso a stand-up comedy. Ter um espetáculo de stand-up a passar em horário nobre na televisão era muito interessante. E acho que o Ricardo seria a pessoa certa a ser alguém? Para fazer isso. Eventualmente a Joana Marques também, mas o Ricardo, por ter a exposição já mais duradoura na televisão, seria talvez a pessoa ideal. Sobre isto eu queria só dizer que acredito que seja mesmo ele escreveu o texto. Acho que não vejo, até para ser uma coisa diferente, porque ou seja, ao domingo ele já escreve com outras pessoas. Curioso para perceber como é que ele vai testar, como é que pode testar. Muito interessante essa questão. Como é que ele vai fazer isso? Acredito que será que ele vai testar aqui nos corredores da SIC? Tens de estar atento, que pode ir à redação. Às vezes, uma outra vez. Mas chama-se Verificando se você é humano. Exatamente, verificando se você é humano, que é um nome muito engraçado, visto que verificando é um verbo no gerúndio, dá logo aqui o toque do sotaque brasileiro. E o Ricardo não é estranho ao Brasil. Não é estranho a escrever para publicação. Ele escreve crónicas para a Folha de São Paulo há muitos anos. Exatamente. E sabemos que vai lá por vezes, e agora é uma ótima desculpa ir lá e levar um espetáculo para fazer também. Eu não me surpreendia nada que isso acontecesse. Acho que é obviamente um dos grandes anúncios do ano. Lá está, o que estou mais curioso é para perceber de que forma é que ele tem espaço, não só temporal, mas também onde é que vai testar. E tu acreditas que ele faz mais datas sem ser o Mel Arena? Eu, por acaso, estou confiante que não faz. Eu acredito que faça mais datas sem ser o Mel Arena, sim. E acho que a minha previsão inicial até era que fizesse mais, mas neste momento estamos com praticamente 2 esgotados. Eu escrevi sobre isso, portanto já agora, se me quiserem cobrar, eu apontei para 5. Calculo que seja muito ambicioso, mas eu acho que é fazível. Vamos ver, dependendo das datas. Então, se ele anunciar com mais 5 Mel Arenas ele ainda faz Super Boca Arena no Porto? Eu acredito que, se calhar não sei se faria Super Boca Arena, mas acredito que possa ir a mais algumas localidades, ou mesmo se quisermos contabilizar o Brasil, mas isso já é outro mercado. Isso é outra mas acho que eu apontei para 5. Ainda mantenho a minha. Ainda mantenho. Confiante. Vamos ver como é que vai correr. Também ainda falta bastante tempo. Vamos ver o que é que acontece. Mas acho que se nos dissessem há uns tempos que o Ricardo iria anunciar um espetáculo de stand-up, várias pessoas do meio da comédia diriam uns 3, 4. Sim. Pelo menos. Sim. Aliás, eu conheço quem diga que seria no Estádio da Luz. Assim que ele anunciasse. Pois, eu também especulei essa hipótese. Eu acho que se fosse uma data no Estádio da Luz, não é? Que é 70 mil? 70 mil, já não me lembro quantos é que a Taylor Swift fez, porque ela fez 2, portanto o Ricardo no máximo faria 1. Por quem tomas, Ricardo, ao lado do Taylor Swift? Acho que eventualmente conseguiria, porque também acho que as pessoas se iam mobilizar para ir ver, para experimentar, não é? Um 360 no meio do relvado. Depois tivemos também um festival que já mencionámos, o Mockfest, oficialmente o primeiro festival internacional de comédia em Portugal, sendo que já tivemos festivais que foram tendo comediantes internacionais a aparecer, mas este é mais, digamos, composto. Tivemos um Daniel Sloss e um Jim Jeffries como cabeças de cartaz, já é muito significativo internacionalmente. Numa sala para 800 pessoas, que é a sala principal do São Jorge. Exatamente. É significativo. Eu acho que isto era, como se diz no anglicismo, long due. Isto já devia ter aparecido há mais tempo. Apareceram coisas diferentes. Eu lembro-me do Recreio, por exemplo, que foi no Estádio do Restelo. E depois na LX Factory. Exatamente. Teve 2 edições.
Mas é exatamente como diz, é um festival internacional de comédia e isso também faz muita diferença, não é? Termos 2 cabeças de cartaz internacionais e que nomes, portanto o Daniel Sloss e o Jim Jeffries, que são gigantescos. Eu só fui ver o Daniel Sloss, admito, não fui ao Jim Jeffries. Deixa-me só contar que no momento em que estava a dar Daniel Sloss, estava a acabar o jogo Sporting Porto, que eu estive no festival a trabalhar, estava a fazer episódios ao vivo do Humor à Primeira Vista. Portanto, o início de Daniel Sloss estava ainda a dar o jogo e eu estava nos bastidores do palco a ouvir Daniel Sloss em podcast e ia acabar de ver o jogo. Giro. Que felizmente o Porto ganhou. Eu creio que vi imagens de vários comediantes em backstage. Sim, havia televisões. Era uma televisão grande. Exato, e estavam lá talvez uns 10 pessoas, entre alguns humoristas. O Vitor Sá estava lá. Mas bem, isto é uma parte. Exato. De resto, como é que se chega aqui? Chega-se com muita força da Kilt, parece-me a mim, o promotor. Alguém haveria de ter a envergadura para avançar com um projeto destes. Aquilo te parece-me uma boa opção, na medida em que só a carteira deles de comediantes já daria para fazer um festival. Têm como agenciados Dário Guerreiro, Guilherme Geirinhas, Luana do Bem, Manel Rosa, Tiago Almeida, Rodrigo Correia e Vítor Sá. E o Diogo Batáguas. Já é um bom leque de nomes. Já estão nisto há muito tempo e com provas dadas. Associaram-se à Vorten, portanto até o festival, até oficialmente até a Vorten Mockfest, que acredito que tenha sido uma ajuda forte. Aliás, do que eu vi, nós estivemos ambos no festival. Aliás, tu estiveste com este podcast Exatamente. numa das salas. Há muito branding da Vorten, ou seja, uma infraestrutura de festival, zona de restauração. Isto foi tudo em frente ao Cinema São Jorge, portanto aquela praça envolvente. Palco para DJ set, havia uma sala, o Jumping the Pool, que era a sala 3, se não me engano, no São Jorge. Acho que sim. Tinha 5 horas de stand-up ininterruptas por dia, em português e em inglês. Gratuitas, exatamente. Ciclo de cinema, podcasts, conversas ao vivo, este podcast ao vivo e outros. E portanto aquilo foi efetivamente um verdadeiro festival. Eu gostei muito de lá estar, diverti-me imenso. Sim. E vi muito bom stand-up e vi o Daniel Sloss, que é sempre um gosto. Boa notícia é também que está confirmadíssimo para 2026. Exato. O Vorten Mockfest anunciou logo no final da edição anterior que voltaria uma nova edição para o ano, no próximo verão, e portanto estou muito expectante. Por fim, o grande momento do ano, zero surpresa, o julgamento Anjos versus Joana Marques. Já foi o tema muito explorado neste podcast, portanto, se quiserem ir reouvir os episódios dessa altura, ou mesmo a conversa que depois tive com a Leonor Caldeira sobre o caso, estão à vontade. É uma boa forma de recapitular o que é que exatamente aconteceu. É inevitável isto ser o momento do ano, porque tivemos literalmente uma humorista em tribunal, 4 dias de julgamento por causa de uma piada, apesar dos anjos ainda não terem percebido bem que de facto estava em causa a liberdade de expressão. Eles gostam muito de dizer que não era isso, então era ok, não é? Felizmente a decisão foi a que desejávamos e que senti também que a generalidade das pessoas sentia que era a mais correta. Acho que não... A absolvição total da humorista, neste caso. A absolvição total da humorista. Eu nunca esquecerei Tatanka, amigo de Anjos, que foi convidado para depor a favor de Anjos. Não, ou seja, ele foi convidado a depor porque os anjos o chamaram e aparentemente os anjos não sabiam muito bem se ele era a favor ou contra, descobriram lá. Acho que foi essa. Acho que deve ter sido um bocado da estratégia de desespero, acho eu não vejo outra justificação, mas sim, foi um grande momento. Acho que não há forma de negar isto. Acho que até naquelas listas que se vai fazer de acontecimentos do ano em geral em Portugal, isto vai ser um... Sim, isto extravasou a comédia. Isto extravasou completamente a comédia. Vimos humoristas a ir à televisão, que não é uma coisa que aconteça assim tantas vezes, o que também é positivo por ter acontecido, mas negativo porque deviam chamar mais vezes humoristas à televisão, já que muitas vezes vemos músicos. Mas para comentadores, eu por acaso tinha aqui essa nota precisamente no oposto. Não digo como comentadores, mas terem espaço de divulgação dos espetáculos e não ser só quando acontecem situações destas que agora dá-nos jeito, não é? Venham lá. Não, porque a nota que eu tinha aqui é que de facto deu para ver muitos comediantes a irem à televisão, mas numa perspectiva de comentar um caso, e percebemos o quão pouco jeito os humoristas têm para falar de assuntos sérios. Portanto que isto não é provavelmente um assunto muito sério, mas ainda assim. Salvaguardando um ou outro, sabes que o Ricardo... Pronto, sim, claro, está habituadíssimo. Obviamente nestas questões da liberdade de expressão aliás, o discurso que também teve em tribunal é a defesa necessária e que acho que
Só precisamos quase de repetir muitas vezes para defender o direito que os humoristas devem ter de fazer as piadas que bem entenderem, neste caso especialmente inócuas. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar sobre este caso. Não, podíamos agora discorrer durante muito tempo o que é que isto significará para o futuro. Eu acho que isto é um caso muito isolado, não dá para tirar daqui grandes ilações. Foi um caso muito estranho para mim, sobretudo, não para mim sobretudo, mas para mim foi sobretudo estranho não ser uma piada no sentido de textual, não é? Uma premissa e uma punchline. Foi um vídeo. Foi vídeo, foi uma brincadeira de net. Foi o que foi. Exato. E eles chatearam-se com uma coisa especialmente inócua. Quer dizer, a Joana Marques, e sabe Deus, a Joana Marques especificamente é capaz de coisas muito mais ácidas. Nunca ouviram extremamente desagradável no princípio. Tinha um ataque. Exatamente. Portanto, foi logo com aquele vídeo específico. É exatamente isso que eu acho. Eu acho que os anjos, se vissem um extremamente desagradável, teriam tido um ataque e, não sei, se calhar nem chegavam a pôr a Joana a tribunal, não conseguiam. Faleciam no momento. Apesar de tudo, a decisão pode ser dissuadora para futuros casos e ligando aqui também já passando para os destaques internacionais, vimos uma situação que foi ocorrendo ao longo do ano, especialmente com 2 humoristas apresentadores de late night shows. Stephen Colbert foi cancelado, o programa não vai voltar ou melhor, já não me lembro, não sei se é em maio que para ou março. Sim, mas tem data para terminar e não tem data para exatamente. O formato vai desaparecer, não é só o humorista, é o formato vai desaparecer. Um formato que já vem de Letterman e antes de Letterman já não sei quantos humoristas passaram por lá. E depois Jimmy Kimmel, suspenso, mas depois revisitaram a decisão e lá decidiram, não, podes voltar, mas não deixa de ser significativo, que é a guerra de Donald Trump contra humoristas, que já sabíamos que vinha de tweets anteriores a dizer que o Seth Meyers devia ser cancelado, que o Kimmel não prestava para nada, que não sei quem não tem audiências. Ainda é bastante diferente o caso da Joana Marques, sendo que aí é uma coisa mais pessoal, não é? Os anjos não são o Estado, ali é o presidente dos Estados Unidos a dizer esta pessoa não deve ter um programa. As impressões digitais do Donald Trump estão completamente espalhadas por cada um destes processos, por mais que se tentar a volta, isto tem a ver com vendas de empresas que têm que ser aprovadas pelo presidente, e é toda uma grande confusão que mexe com estas suspensões e estes cancelamentos. Há um ponto em que o Trump e este ódio do Trump a certos humoristas pode estar a esconder até, que é, de facto, as audiências do Late Night têm vindo a diminuir, não estão propriamente a aumentar. Os programas não são propriamente o sucesso que já foram. Mas isso também não é a televisão em geral, não é? Que está a caminhar para outros percursos, não é? Seja streaming, seja conteúdos digitais que se assemelham a Late Night shows, mas são apresentados de outra forma. Essa discussão até pode ser relevante, eventualmente um dia até discutimos aqui no podcast. Mas não deixa de ser uma perseguição política, é o que é? É uma perseguição política. 2 humoristas que, ainda por cima nos Estados Unidos, que ou é de direita ou é de direita, ou uma direita mais à esquerda ou uma direita mais à direita, mas não são propriamente... Sim, mas é uma perseguição por questões até muito pessoais, ou seja, obviamente esse apresentador, o Colbert, sendo democrata ou republicano, que à partida, pronto, enfim, sabe-se pelo menos que é muito católico. Muito. Ou seja, não é por aí, não é pela ideologia dos humoristas, é pelos ataques pessoais que fazem àquela figura. Exato. Que, como quase todos os ditadores, têm uma autoconfiança muito fragilizada. Certo, e depois tomam estas decisões infantis, quer dizer, ou mandam tomar estas decisões infantis. É no fundo o verdadeiro cancelamento que sempre falámos. Isto é um cancelamento, não é? É um presidente. Não que a censura seja apenas exclusiva do Estado ou do governo ou do presidente, também acontece noutros casos, mas neste caso de facto é o mais evidente, obviamente. Eu aqui só destaco as respostas, porque depois há muitas respostas dos restantes humoristas que ainda mantêm os seus programas. A minha favorita, creio que foi a do Jon Stewart. O Jon Stewart fez todo um episódio pró-sistema, mascarado de pró-sistema, com toda a sua equipa do Daily Show, e não há outra hipótese. Fight fire with fire. Se eles vêm, ainda para mais com os humoristas, se eles vêm atrás deles, os humoristas vão atrás. Vamos continuar com as piadas, não paramos. Ainda meio dentro do formato de Late Night Show, queres destacar a nova criação do John Mulaney
na Netflix. John Mulaney, aliás, já que estamos a falar de talk shows, precisamente, isto sim é uma nova vida do talk show. Exatamente. Uma nova versão. Isto, para dar algum contexto, isto é Netflix. Isto é um talk show na Netflix, que já de si não é normal. With John Mulaney, um comediante norte-americano. A primeira season chamava-se Everybody's Live in LA. Isto era sobre Los Angeles. Apenas e só. Até foi concebido para ser exibido durante o Netflix is a Joke, o festival. O festival que eles fizeram em Los Angeles. E portanto eram 8 episódios, foram gravados em 10 dias e foi um conceito que fechou ali. Teve tanto sucesso. E era em direto, não é? É em direto, continua a ser em direto. Continua a ser. Continua a ser em direto. Portanto, é o sistema em direto na Netflix. Aquilo é às nossas 3 da manhã, creio eu. Depois fica disponível, porque enfim, é Netflix. Confesso que só vi cortes. Nunca viste um episódio Nunca inteiro? vi um episódio inteiro. É muito giro. É um formato, é um talk show, de facto. Mantém um bocadinho o mesmo conceito base, um cenário, muito cenário de talk show, um bom sofá, uma mesa de mogno. Aquelas tinham chamadas estranhas para pessoas em casa, não é? Exatamente. Essa era a parte que me aparecia mais. As grandes diferenças estão aí. O monólogo normalmente de um talk show normal é sobre a espuma do dia. Este não é. Este é um solo de stand-up do John Mulaney. É um bocadinho, são beats da vida dele. O sidekick, que é o Richard Kind, é o melhor sidekick que eu já vi. É surrealista. Okay. Não está ali para apelar às massas, como de resto os talk shows tentam fazer, com atuações genéricas da banda que está a bater naquele momento. No caso deste talk show, as bandas convidadas apelam ao gosto apenas e só do apresentador. Pode ninguém conhecer, mas é a banda que ele gosta e então é a banda que ele dá a conhecer. Os convidados, estando mais ou menos guionado, não parece, mas também são grandes atores, claro, os que são convidados, mas são claramente escolhidos para estarem lado a lado. Há um pairing óbvio, porque as pessoas vão estar lado a lado durante muito tempo. Não há um convidado que entra e depois sai, depois entra outro. Entram os convidados, ficam todos juntos desde o início, inclusivamente um convidado, um expert do tema da semana, completamente anónimo. Há pessoas que ligam, só podem ligar acerca desse tema. O John Mulaney atende a chamada, pergunta-lhes sempre que carro é que têm, porque ele é viciado em carros. E houve uma coisa muito especial nesta temporada, que foi John Mulaney assumiu que queria andar à luta com rapazes de 14 anos, ele versus, eu não sei se era 7 ou 4 rapazes de 14 anos, eu já não me lembro. E então teve a preparar-se durante a season toda e no final houve a grande batalha de mano a mano, de corpo a corpo, com rapazes de 14 anos. Portanto, divertido, funciona, muito bem escrito, muito bons argumentistas e o John Mulaney é. E depois de vários excelente. anos a tentar arranjar um bom formato neste estilo de talk show, a Netflix parece que conseguiu. Acho que Tem acertou. vários artigos sobre isso. Eu destaco, se quiserem ver um episódio para perceber se gostam ou não do formato, que de facto é para um nicho, não é para apelar às massas. Apenas um para perceberem se gostam do formato ou não. Recomendo o episódio com a Robbie Hoffman e o Andy Samberg. A Robbie Hoffman, de resto, que é uma humorista norte-americana, muito específica, funciona muito bem neste formato porque não tem medo de nada nem ninguém e não se sente intimidada. E ela própria intimida John Mulaney várias vezes. John Mulaney deve ter gostado tanto dela que decidiu realizar o próximo solo, ou seja, o seguinte, é o segundo, creio eu, da Robbie Hoffman, que estreou na Netflix a 14 de dezembro. Ainda dentro do internacional, uma das séries que marcou claramente este ano foi a segunda temporada de The Rehearsal do Nathan Fielder, na HBO, está disponível na HBO. É difícil por onde falar começar, sobre não é? Por onde começar? Nós fizemos todo um episódio sobre isso, portanto também recomendo, se quiserem ouvir, com o Rui Mirama e o Miguel Neves. É uma trip, mais uma trip do Nathan Fielder. Esta talvez ainda mais a mais descabida e maluca que ele já fez, mais ainda do que na primeira temporada. Sim. Basicamente é ele a tentar resolver os problemas que existem na aviação devido à falta de comunicação entre aviador e o piloto e copiloto, não é? Exatamente. E agora surge a questãozinha se aquilo é um problema real sequer. Se a solução que ele apresenta para o problema que é alegadamente real é real e se funciona, porque quem sabe aquilo lá não sabemos o que é ator, não sabemos o que é especialista, eu não sei nada. Um método científico criado por uma pessoa, posto em prática por uma pessoa. Sim. Com um orçamento de 20 milhões da HBO. Pronto. Eu acho que muito mais. Acho que 20 foi para a primeira. Acho que agora é mais. E portanto aquilo é assim, uma trip de ácidos em expoente máximo.
que acaba, não vale a pena revelar como é que acaba, vão ver se quiserem, mas para mim foi a melhor série de comédia que eu vi este ano. E sei que há pessoas que acham que às vezes não é bem comédia, é claramente comédia. Não, é claramente comédia. E o propósito é a comédia da série, se bem que às vezes pode ter espaços muito longos em que estava só a prolongar a narrativa e parece que não lhe está a dar a punchline, mas depois a longo prazo compensa imenso esse prolongamento, esse criar tensão também. Que muitas vezes há muita tensão, há muito cringe. Sim. Eu pessoalmente não lido muito bem e gostei muito do Rehearsal, mas não consigo pôr no meu top 1 de séries de comédia. Não consigo porque eles estão mais cringing do que a rir-me, mas acho muita graça. Claro, Nathan Fielder é toda uma personagem. Tenho pena que não vamos dar o spoiler de como é que acaba, mas vejam, porque vale mesmo a pena. Eu até acho que não... É algo nunca feito em televisão, acho eu. Não, isso certamente. Exato. Quer dizer, acho que se alguém já fez isto em televisão, meu Deus, mostrem-me isso, por favor. Exato. Vamos passar. Sim, mas vejam o podcast dedicado a isto com o Miguel Neves e o Rui Miranda. Exatamente. Por acaso eu acho que nós revelamos o final da série nesse episódio, já não me lembro. Não interessa, vão ver a série HBO. Vamos passar a alguns solos de stand-up internacionais. Primeiro queres destacar o novo solo do Bill Burr, disponível na Disney Plus. Drop Dead Years. Drop Dead Years, exato. Drop Dead Years, que é a expressão anglo-saxónica para aqueles anos em que podes cair morto. É uma expressão muito comum para exatamente a idade que ele tem, que eu creio que é 56. Isto está-me a parecer estranho, porque está-me a parecer muito mais novo do que 56. Mas os Drop Dead Years são precisamente entre assim late 40s e até aos 60s, em que um homem, especialmente homens... 57 anos. 57, é mesmo. Parece mais novo, parabéns, Bill. Em que homens morrem, portanto caem a AVCs, ataques cardíacos, é uma idade muito propícia a isso, e é uma coisa que deu medo a Bill Burr. Este é um dos melhores solos de Bill Burr. Eu não esperava isto de Bill Burr, admito, com esta idade, perante a cultura woke que se instalou há já uns tempos. Podia facilmente ver Bill Burr a fugir para um caminho como foi o Ricky Gervais. Podia agora dar pano para mangas essa conversa, mas não foi por esse caminho. Continua ácido, rápido, muito forte. A bater em todos. Exatamente. Mas com uma grande diferença, muito autoconsciente. Ele fez terapia, deixou de beber, está muito menos irritado com o mundo e muito mais irritado consigo próprio. Eu ouvi uma entrevista em que ele dizia que não queria ser a representação do homem irritado. Quando as pessoas diziam, sabes, um homem irritado, tipo o Bill Burr, e ele não quer ser esse exemplo. Tipo, eu sou pai, eu não quero ser essa pessoa. Ele continua muito irritado, sim, obviamente, claro, mas há assim, mais do que raiva, há pela primeira vez num solo de Bill Burr há tristeza. Ele assume que se sentia triste e foi explorar isso e percebeu que fazia stand-up talvez não pelas razões que ele achava que fazia stand-up. E ver um comediante deste gabarito a fazer essa reflexão ainda com muita graça e sem pedir desculpa por nada do que vai dizer de antemão, como de resto o Ricky Gervais e outros que tais, é muito refrescante de ver. Gostei mesmo muito. Que eu vou ser edgy agora. Exato. Que é infelizmente o que o Ricky Gervais, pelo menos neste último já diria James A. Caster, too edgy for you. Exatamente. Eu quero destacar um solo que está na HBO, que é do Jared Carmichael, que se chama Don't Be Gay. É o solo que sucede a um grande sucesso, premiado sucesso, o Rotennial, que eu não era grande fã, ou seja, acho que era um bom storytelling, faltavam imensas piadas, acho que não tinha graças. Basicamente era um solo muito pessoal, em que ele, entre outras coisas, revelava que era homossexual, assumia-se como homossexual, mas não era só isso, era mesmo uma questão de descoberta de como é que tinha crescido. E eu acho que ele aprofunda esse tema, não só da homossexualidade, mas também de crescer num ambiente da comunidade afro-americana e uma mãe muito religiosa, que ele já aborda um pouco no solo anterior. Mas este aqui, o que não foi surpreendeu, mas deu-me gosto de ver, é ele a voltar às piadas. E este tem muitas piadas, tem ótimas punchlines, e não deixa de ter esse aspecto de reflexão que ele gosta de ter e que eu percebo perfeitamente e gosto também e aprecio, acho que ele faz bem. O que me faltava no outro foi o que foi, no fundo, ele recompensou-me neste, e fiquei muito contente. O sol também está brilhantemente filmado, tem vários planos em que a câmera está no fundo como se fosse a pessoa do público a filmar.
O palco não tem quase profundidade, parece que ele está ali entre o público e a cortina logo. O Gerard, ao nível da cinematografia dos seus specials, eu lembro-me do 8, que eu acho que foi realizado pelo Bo Burnham. Exatamente, está certo. Que é brilhante também, visualmente. E este sol foi, não me lembro do nome, Harry qualquer coisa, não me lembro do apelido. O realizador é o mesmo que realizou a série que ele esteve a fazer nos últimos tempos, que também está na HBO, que é o de Jared Carmichael Reality Show. Em que é uma coisa bizarra. Eu por acaso depois nem acabei de ver essa série. Eu gostei muito da série. O primeiro episódio é ele basicamente a explicar que ama o Tyler, the Creator, ama mesmo o Tyler, the Creator, quer mesmo ter uma relação com ele, e a falar com ele sobre isso. Não sei, um bocado... o Tyler a não adorar. Exatamente. É uma coisa um bocado bizarra. Depois tem uma personagem que supostamente é o Bo Burnham, que é um amigo muito alto com uma máscara de ski. Pronto, é uma coisa assim bizarra. Ele até começa logo no início deste Sol Don't Be Gay, fala da recepção que teve a essa série. E é muito interessante, e acho que foi gostei de ver como sucessão ao Rectangle, que foi muito elogiado pela crítica, mas eu sentia que faltavam piadas. Gostei de voltar a este registro que ele já tinha mostrado em solos anteriores, que tem muita graça. Eu gostei muito também deste Don't Be Gay e aconselho todas na HBO as várias séries dele. Eu acho que esta é a Gerard Carmichael Reality Show, mas ele tem o Family Show, algo assim, em que ele fala mesmo só, é um documentário, uma peça documental só sobre a família. E portanto esta mãe muito austera, muito católica, o pai muito ausente, são personagens principais deste documentário. Então as pessoas conseguem ver na primeira pessoa. Portanto, nós sentados em casa conseguimos perceber exatamente do que é que ele está a falar depois nos espetáculos de stand-up. Vamos para finalizar algumas previsões para 2026. E a tua é meio futebolística, não é verdade? É verdade, eu fico inspirada com o Jerez. Não, eu gosto muito de futebol. Em minha casa vê-se muito futebol. E então eu estou muito curiosa para ver o que é que se vai passar no Mundial de Futebol. Porque em 2026, no verão, porque nunca se viram tantas casas de apostas, mas não só, também os grandes canais, a DAS, na Sport TV, etc., a entrarem a pé juntos no humor em Portugal. Quase todos os comediantes que me vêm à cabeça já estiveram ou estarão associados a algum dos nomes. Eu agora não vou estar aqui a dizer as casas de aposta todas, mas a que vos vier à cabeça tem comediantes associados, tem conteúdos de humor associados. Algumas até já voaram vários comediantes para, estou-me a lembrar agora, a malta do Prata da Casa foi ao Mundial. Para os Estados Unidos. Exatamente. Onde vai ser o Mundial, de resto. Onde vai ser o Mundial. Portanto, eu estou muito curiosa para ver todos estes conteúdos feitos por empresas que têm bom dinheiro, com humoristas que são de facto bons e que adoram futebol. Quero ver o que é que está guardado para o verão do próximo ano. E a minha é mais relacionada com que tipo de espetáculos vão acontecer. Neste caso, sabemos que a Joana Marques vai fazer Coliseus depois de vencer o processo contra os Anjos. E bem, já tenho o meu bilhete também. Estou muito curiosa para ver esse. Começa em maio, não sei quantos Coliseus escutados e Super Boca Arenas idem, e vai ter mais datas pelo país. O espetáculo chama-se Em Sete Própria. Ela já vendeu 60 mil bilhetes. Isto aqui há. Dava para fazer um estádio da Luz. Joana, mas não te ponhas nisso. O estádio do Dragão dá perfeitamente. Sim, também acho. Tendo em conta a outubro, que foi pelo menos quando eu fui tentar perceber os dados, já tinha mais de 60 mil bilhetes vendidos. Uau. Portanto já terá mais nesta altura. Depois teremos a arena de Ricardo Araújo Pereira, as arenas de Ricardo Araújo Pereira, e o que vier para anunciar. Portanto, a previsão é um bocado, até pode ser simples, mas vai ser o ano em que vamos vender mais bilhetes de comédia. Ou melhor, já estão a ser vendidos neste, mas em que se vão concretizar esses espetáculos de bilhetes que já vendemos. Depois, só um pequeno detalhe. No episódio do ano passado eu tinha feito a previsão de que entre vários humoristas que tinham feito espetáculos da Freak Show Doubles iríamos ter não sei quantos solos. Já tivemos um anunciado, o Vitor Sá anunciou o real, ou seja, não acontece em 2025, eu falhei na minha previsão do ano passado, mas o Vitor Sá fez de propósito, provavelmente. Fez de propósito, mas Vitor Sá já sabemos que vai ter em 2026 um solo. E a minha previsão, acho que falhaste monumentalmente. O resto falhei monumentalmente, mas eu estou confiante e quero prolongar a previsão para 2026. Okay. Eu acho que tinha falado do André Pinheiro, do António Azevedo Coutinho e já não me lembro mais quem,
mas era assim um bom grupo de pessoas que teria sol em 2025. Vou estender a minha previsão para 2026. Sol de bolinha, mesmo. Sol de bolinha, que é... quem sabe? Quem sabe? Também fez um ótimo freak show Doubles com o Durão, que de resto está no YouTube. Marta, muito obrigado. Foi aqui uma boa odisseia. Obrigadíssimo. Certamente se deixámos coisas de fora, mas digam, respondam no Spotify. Também já tem essa opção. Mandem comentários a dizer o que é que nós deixámos de fora. O que é que não fomos ver. Exatamente. O que é que devíamos ter visto e o que é que ainda podemos ver em 2026 que nos escapou em 2025. Muito obrigado por teres vindo ao Humor à Primeira Vista. Muito obrigada. A Marta está no Instagram em Splendid Mendax, o Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast com excertos em vídeo do episódio. As fotografias do episódio são do José Fernandes, a fotografia de capa também é do José Fernandes com design do Tiago Pereira Santos. Um agradecimento especial ao Tiago Filipe pela voz do genérico e ao Rui Mirama pela ajuda. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho. Quinzenalmente, à sexta-feira, escrevo sobre o que se anda a passar no mundo da comédia na newsletter Humor à Primeira Vista. O podcast volta na próxima terça-feira. Até ao final do ano vamos estar a recuperar alguns dos episódios mais ouvidos este ano no Humor à Primeira Vista. Siga-nos nas apps de podcast e nas redes sociais do Expresso. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcast@empresa.pt.